Olá, meus caros. Nessa e nas próximas aulas a gente vai falar sobre teoria de grupos. A teoria de grupos é um assunto de importância fundamental para a matemática, tanto do ponto de vista histórico quanto para pesquisas atuais. Tá? E também isso vale para a física. A teoria de grupos foi importante no Teorema de Noether, que relacionou simetrias das leis de transformações com leis de conservação. Tá? E foi usada em muitos tópicos de física e é usada até hoje. Tá? Nessas aulas é interessante que vocês se informem um pouco, leiam um pouco a literatura básica ou de divulgação sobre esse assunto para ganhar uma visão geral. Mas aqui, até pelo tempo que a gente tem, eu vou tentar passar para vocês as definições e conceitos e alguns resultados básicos para que vocês tenham condições depois de ler e entender a literatura da área, tá? Então aqui vai ser, peço que vocês façam um pouco de esforço porque vai exigir bastante da parte de abstração lógica de vocês, tá? Eu vou sempre tentar dar alguns exemplos, mas claro que a gente poderia considerar muitos outros exemplos para deixar isso mais intuitivo, tá? Então eu vou na medida do possível tentar ilustrar todos os conceitos que a gente for ver. Então vamos lá, o meu quadro aqui. Então a gente vai começar com a definição de grupo. Bom, como eu falei, existem muitos exemplos de grupos pode ser grupos de simetria, ou aqui a gente vai lidar com um grupo abstrato, no seu sentido abstrato, mas vocês podem pensar, por exemplo, se você tem lá um triângulo, o grupo poderiam ser as transformações que tu faz no triângulo que levam ele de uma orientação naquela mesma orientação, tá? No espaço em relação a alguma direção. Então seriam as ações, seriam essas transformações, seriam os elementos do grupo. Mas a gente pode considerar outros exemplos como os números inteiros, segundo uma certa operação de soma, eles também formam um grupo. Aí os elementos seriam os números inteiros. Tá? Então tem vários tipos de objetos de transformações que a gente pode chamar, categorizar como um grupo. E bom, a gente vai ver como só essas estruturas, esses elementos, né, satisfazendo a estrutura de um grupo, eles têm várias consequências disso e vai se aplicar então para qualquer tipo de grupo. Tá, então vamos lá, agora aqui a gente vai definir um grupo de forma abstrata, um grupo abstrato, tá, que a gente vai chamar simplesmente de grupo. Então, o nosso começo sempre é um conjunto G, G1, G subíndice 1, G subíndice 2, até G subíndice, já vou dizer o que é esse módulo de G aí. O módulo de G, tá, é a ordem do grupo, tá, é o número de elementos distintos do grupo. Vou colocar aqui já, esse módulo de G é a ordem do grupo, ou número de elementos. Deixa eu colocar aqui. Tá, então a gente vai considerar um conjunto de objetos. Esses objetos, como eu falei, podem ser números, podem ser transformações, podem ser matrizes, podem ser várias coisas, tá? Mas aqui a gente vai abstrair como sendo um conjunto de objetos. Então tu tem um conjunto. Aí se esse conjunto de objetos, se a esse conjunto de objetos tiver associada uma operação que a gente chama de composição de elementos, tá? Que vai relacionar, digamos, se for a ação num triângulo, seria fazer uma rotação, depois fazer uma reflexão, algo assim, tá? É compor duas ações, dois elementos daquele conjunto. Tá? Então a gente vai considerar sempre um conjunto G e uma operação, que a gente chama de composição. Essa operação de composição eu vou denotar por um asterisco.
Tá? Vocês podem ver em outros livros, vai estar escrito de outra forma, mas eu vou denotar com um asterisco. Então, esse conjunto, segundo essa operação de combinação de elementos, se estiverem satisfeitas as 4 propriedades que eu vou listar agora, a gente chama esse conjunto, segundo aquela operação, de grupo. Tá? Então ele é um grupo. A primeira é o fechamento. Propriedade, então, que esse conjunto de objetos tem que satisfazer para ser um grupo. A primeira delas que a gente vai considerar, vai ser importante sempre na verificação, é que se tu tem lá dois elementos, vou colocar aqui, se tu tem lá dois elementos G subíndice J e G subíndice K, a composição desses dois elementos, a combinação desses dois elementos do conjunto tem que ser um elemento do conjunto. E isso para todo par de elemento daquele conjunto, tá? Tem que valer isso. Então, para todo GJ, GK, pertencente ao conjunto G, a combinação deles, a composição desses dois elementos tem que estar em G, tá? Para a gente poder chamar o G de grupo, ok? A outra propriedade é a associatividade. Então, se a gente tiver 3 elementos, GJ, e nós compormos primeiro o elemento GK e o GL, isso tem que ser a mesma coisa que compor, e depois compor com o GJ, isso tem que ser a mesma coisa que compor o GJ com o GK, pegar o resultado disso, que tem que ser um elemento de G, né? Pela primeira propriedade, pelo fechamento, e depois compor isso com o GL. Tá? Então isso, a ordem com que a gente faça essas composições aqui não pode importar. Isso durante as demonstrações que a gente vai ver na sequência, eu deixo meio que vai ficar implícito, tá? Em muitos casos vai ficar implícito que eu estou usando a associatividade, tá? Então isso aqui tem que valer para todo o trio GL. Para todo o trio de elementos daquele conjunto, a composição tem que ser associativa, tá? Outra propriedade é que deve existir o chamado elemento identidade. Tá? Em alguns, eu já vi em alguns livros onde não se requer essa propriedade, mas isso é essencial, tá? É essencial para poder chamar esse conjunto G de grupo, que o elemento de identidade esteja nesse conjunto, tá? Então o elemento de identidade, a definição dele, ele é o elemento que a gente chama, eu vou chamar de Ezinho, tá? É o elemento que a composição pela direita ou pela esquerda com qualquer elemento do conjunto tem que dar um elemento do conjunto, tá? Então isso aqui para todo GJ pertencente a G. Se isso acontecesse, quando tu compor o E com todo elemento, com qualquer elemento do conjunto, inclusive com ele vai te dar o próprio elemento, ok? Então essa é a existência, a gente vai exigir então que para G poder ser chamado de grupo, a gente exige que exista nele esse elemento que a gente chama de identidade. Desculpa, eu me equivoquei. Na verdade, em alguns livros você não vão ver a exigência de que o elemento inverso tenha que estar no conjunto, tá? O identidade, claro, em todos os livros você vai encontrar aqui que tem que ter o elemento de identidade, tá? É o inverso. Que tem alguma literatura aí que não exige isso, mas tem que ter, tá? O elemento inverso também tem que estar no conjunto. E o elemento inverso é o seguinte, para todo elemento daquele conjunto, qualquer elemento que você escolher, esse conjunto, deve existir um outro elemento. Então eu vou escolher lá um certo elemento GJ, deve existir um outro elemento que eu vou chamar de GJ-1, que é a composição pela esquerda ou pela direita. Essa composição pela esquerda ou pela direita depende do grupo, tá?
eu vou chamar simplesmente assim, mas por exemplo, se for uma transformação, seria aplicar primeiro o inverso, depois o GJ, ou primeiro o GJ, depois o inverso. Tá? Isso tem que dar o elemento identidade. Isso, de novo, para todo GJ pertencente a G, deve existir o inverso também pertencente a G, tá? A gente tem que ter que o GJ-1 pertence a G. Não só deve existir, como ele tem que estar no conjunto. Então, se tu tem um conjunto de objetos, de transformação de simetria, ou algo do tipo, ou de números, ou qualquer outra coisa, e uma certa operação que te diz como combinar esses elementos, pode ser, por exemplo, se for o grupo de transformação de matrizes, pode ser a multiplicação de matrizes, algo assim, tá? Então, se a gente tiver esse conjunto e a operação essa, e eles satisfazerem todas essas propriedades, fechamento, associatividade, a existência do elemento identidade no conjunto, a existência do elemento inverso no conjunto, a gente chama esse conjunto G de grupo segundo a regra de composição asterisco. Tá? Aí tem algumas nomenclaturas que eu vou tentar passar conforme a gente for estudando grupos. Uma delas que vocês vão ler bastante é chamada de grupo. Uma delas é essa ordem, né? Que eu já coloquei aí o que é a ordem. A ordem é o número de elementos do conjunto. Outro são os chamados grupos abelianos. Os grupos abelianos nada mais é do que isso aqui, a ordem com que a gente aplica os elementos desse conjunto, desse grupo, não importa, tá? Então, se para todo par de elemento do grupo a ordem não importar, eles comutarem do ponto de vista da aplicação, da ordem da aplicação, então a gente chama esse grupo de grupo abeliano, tá? É uma nomenclatura que vocês vão ver por aí. A gente vai começar agora vocês vão ver que partindo dessa estrutura básica de um grupo abstrato, a gente vai provar várias consequências dessa estrutura básica, tá? A primeira é sobre a unicidade da inversa. Tá? Vocês podem pensar o seguinte: vou colocar aqui como uma proposição. A inversa é única. Tá? Vocês poderiam pensar, a gente está exigindo que G, para qualquer elemento de G, deve existir em G o elemento inverso. Mas poderia ter mais do que um elemento inverso, né? Eu poderia achar lá dois ou mais elementos que eu faço quando eu faço essa combinação aqui, essa composição, vai me dar o elemento identidade, tá? Poderia acontecer, tá? Mas não vai acontecer por essa proposição que a gente vai provar agora, tá? E diz que a inversa é única, tá? Para cada elemento existe só um outro elemento, que é o inverso daquele elemento que tu considerou. Tá? Bom, por definição, né, a inversa é tal que GJ-1, GJ igual a GJ-GJ-1, igual a E. O que a gente vai fazer aqui é assume que existe, tá? Assume que existe um outro GJ-1, vou chamar de tio. Tal que GJ-1 tio, GJ é igual a GJ, GJ-1 tio, igual a E. Tá? Então vamos assumir que existe esse outro elemento que também é a inversa de GJ. Tá? Então a gente vai mostrar que na verdade
as duas inversas são a mesma, tá? São o mesmo elemento. Para isso, vamos olhar para essa expressão aqui, ó. Para essa aqui, tá, na verdade, essa aqui. Então eu vou pegar e aplicar e compor isso, já usando a associatividade, né? Eu vou compor essa expressão toda com a inversa de GJ sendo essa aqui, tá? Então eu vou compor eu tenho ali GJ menos 1 tio, composto com GJ, e eu vou compor dos dois lados, né, dessa igualdade com GJ menos 1. Tá? Então eu vou compor o elemento de identidade com GJ menos 1. Mas, ó, por definição, isso aqui é igual a E. Tá? E pela definição do elemento inverso, né, a composição de qualquer elemento do grupo com E dá o próprio elemento, tanto aqui como aqui, né? E daqui a gente já vê que a inversa é única, porque o GJ menos 1 tio tem que ser igual ao GJ menos 1. Ok? Então está mostrado, a inversa é unicamente definida. Tá? Para cada elemento para cada elemento do conjunto, se ele forma um grupo, para cada elemento do conjunto existe só um outro elemento, que é a sua inversa. Tá? Mais uma proposição a gente vai provar em relação à inversa. Tem a ver com a composição da inversa, a gente já viu algo parecido para operadores lineares. Tá? Tá, tem a ver com a inversa da composição, então a gente vai mostrar que se tu tem lá dois elementos GJ e GK de um grupo, tá? A composição desses elementos pela propriedade de fechamento, né? A composição de GJ e GK tem que ser um elemento do grupo, tá? Então daria um GL. Bom, aí tu está olhando para a inversa desse elemento GL. Tá? O que a gente vai mostrar é que a inversa troca a ordem, como trocava a ordem lá para transposta, para vários outros tipos de matriz lá que a gente viu, né? Então vai ser a inversa de GK composto com a inversa de GJ. Tá. Então isso que essa proposição diz, e de novo, nosso ponto de partida a gente está assumindo que G é um grupo, e que, portanto, os elementos daquele conjunto satisfazem aquelas propriedades segundo aquela operação de composição. Tá? Então, bom, aqui a prova, para fazer a prova a gente faz o seguinte, pela definição de inversa, né, GJ, GK menos 1 vezes não, né, composição, desculpa. Em alguns casos é chamado de vezes de multiplicação, mas eu preferi não chamar de multiplicação. Então, composição com GJ, GK, pela definição de inversa, é o elemento unidade. Tá? É o Ezinho. Então, o que a gente vai fazer aqui, usa a associatividade, eu vou usar a associatividade aqui para reescrever isso dessa forma. GJ, GK menos 1, composição com GJ, composição com GK. Tá? Aí eu vou pular um passo aqui. Eu vou pegar essa expressão que seria aqui igual a E, né? Aí eu posso compor essa expressão com a inversa do GK para fazer esse GK sumir desse lado aqui. Então eu vou compor com a inversa do GK dos dois lados da igualdade. Ok? Aqui dá o E, pela definição da inversa. Tá? Aí sobrou GJ composto com E, dá o GJ, né? Aí eu vou compor de novo. Então isso aqui, fazer mais um passo aqui, GJ, GK menos 1, composto com GJ, igual a GK menos 1, né? Porque E composto com GK menos 1 é o GK menos 1. Aí eu vou compor de novo, vou deixar um espaço aqui,
GK-1, eu vou compor com a inversa dos dois lados, né, com a inversa de GJ. GJ-1, tá? Então, compondo com a inversa de GJ aqui, dá o E, e a gente tem a prova do resultado. Tá? Então, está aprovado esse resultado, ok? Bom, agora a gente vai fazer um exemplo. Existem vários, deixa eu mostrar para vocês aqui nas notas de aula, existem vários exemplos de grupo que a gente pode considerar. Tá? Como eu falei antes, por exemplo, números inteiros, segundo a operação de soma, formam um grupo. Números reais diferentes de zero, segundo a operação de multiplicação, formam um grupo. E aí existem vários exemplos de grupos. É interessante, cada um deles tem a sua maneira de a gente entender melhor a teoria de grupos olhando para esses exemplos. Aqui eu vou usar um exemplo por nessas duas primeiras aulas. Eu vou usar um exemplo que ele é complicado o suficiente para a gente poder ilustrar todos os conceitos que eu vou introduzir. A gente vai poder ilustrar usando esse grupo, tá? Que eu chamei de grupo de Pauli. Se a gente já viu, né, quando falou de álgebra linear, sobre o grupo de Pauli, sobre o grupo de Pauli não, sobre as matrizes de Pauli, tá? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, e também a gente viu a identidade, né, a matriz de identidade. Essas matrizes, bom, aqui a operação vai ser multiplicação, tá? Então a operação aqui é a multiplicação matricial. E essas, se vocês se lembrar lá da álgebra das matrizes de Pauli, a multiplicação dessas matrizes não é suficiente para ter a estrutura de grupo. Para a gente ter a estrutura de grupo aqui, a gente vai ter que considerar, na verdade, isso aqui, tá resumido aqui o que a gente precisa considerar. Tá? A gente vai precisar considerar os elementos como mais ou menos sigma j, com j de 0 a 13, e mais ou menos i sigma j. Tá? Aqui está a lista explícita de todos os elementos, tem 16 elementos esse grupo. Bom, primeiro, o elemento identidade é fácil de identificar. Tá? O elemento identidade é sigma 0, porque se tu multiplicar a identidade pela esquerda e pela direita por qualquer matriz da própria matriz, então é o elemento identidade para esse grupo. A associatividade vem direto da associatividade do produto matricial, tá? Então o que eu tô falando aqui agora a gente tem que verificar. Eu apresentei para vocês uma operação, né, de composição de elementos, de um conjunto, que é aquele conjunto de matrizes lá. Então a gente tem que verificar que satisfaz todas essas propriedades para ver que realmente forma um grupo, tá? Então isso que eu estou falando, tem o elemento de identidade, a gente vai ter que ver que tem o elemento inverso, que é fechado, né, por composição de todos os pares, que é associativo. Tá? Então a associatividade vem do produto de matrizes. O elemento identidade é o sigma 0, a matriz de identidade. E o elemento inverso é fácil de identificar, seria por qual elemento desse conjunto eu tenho que multiplicar um certo elemento para que me dê a matriz de identidade. Tá? Então para a identidade é a própria, para menos sigma 0 é menos sigma 0. Tá? Então tá aqui está a lista de elementos que vão me dar a inversa para cada um desses aqui. I sigma 0, por exemplo, se eu multiplicar por menos i sigma 0, menos i quadrado dá 1, retorna sigma 0. Tá? Então está aqui. O do menos i sigma 0 é o i sigma 0, sigma 1. Para todas as matrizes de Pauli, né, vocês lembram, sigma j ao quadrado é igual a sigma 0, então a inversa de sigma 1 é próprio sigma 1, de menos sigma 1 vai ser o próprio menos sigma 1. Quando tiver um i vai ser trocar o sinal, né, por causa que tem que aparecer, porque tem que aparecer menos i quadrado. E assim vai, tá? Então para identificar a inversa é bem fácil e é unicamente definida, tá? Nesse conjunto só vai ter, para cada elemento só tem um, que é o seu elemento inverso. Outra coisa, a composição, tá? Então a composição aqui, eu vou usar bastante o SymPy para me ajudar a fazer as verificações, tá? A composição eu teria que multiplicar pela esquerda e pela direita aí todas as matrizes, tá? Então isso demoraria muito. Aqui eu fiz aqui eu fiz um código, então tá aqui para vocês usar e verificar.
O que esse código faz é o seguinte, aqui eu defino esses símbolos e defino as matrizes S0, S1, S2, S3 para a matriz de identidade e as matrizes de Pauli. Aqui está uma lista com os elementos do grupo, tá? Do conjunto esse, né, que eu quero verificar que é um grupo. E aí eu vou fazer uma lista aqui, ó, com um certo elemento que eu chamei de GPJ aqui, né, um certo elemento do grupo, digamos, eu vou colocar J igual a 0, eu estaria compondo o sigma aqui, eu estaria compondo o primeiro elemento com todos os elementos do grupo, tá? Vou chamar a atenção para vocês. Esse tipo de tabela que eu estou montando aqui, ó, eu estou montando essa tabela da seguinte forma, eu estou pegando o primeiro elemento do conjunto e compondo com todos os elementos do conjunto, e formando a primeira linha dessa matriz aqui, ou tabela, tá? Como vocês queiram chamar. Depois eu pego o segundo elemento e componho pela esquerda com todos os elementos, e assim vai, tá? Aí eu vou formar uma tabela, uma matriz. Essa tabela eu chamo de tabela de composição, também é chamada de tabela de Cayley, tá? Essa tabela de composição aqui, ela resume toda a estrutura do grupo. Claro, para grupos muito grandes não dá, é impraticável fazer esse tipo de tabela, mas para grupos do tamanho do grupo de Pauli dá para fazer. Tá, eu fiz parte dela, aí para fazer essa tabela eu usei esse código aqui para me ajudar a fazer as multiplicações de matrizes, tá? Então aqui defini o grupo, vou guardar essas multiplicações aqui nessa lista. Tá, então vou pegar um certo elemento GJ aqui e multiplicar por todos os elementos, em K vai de 0 a 15, né, mas seria de 1 a 16, transformando os índices. Aí eu mando mostrar aqui o elemento que eu estou multiplicando pela esquerda com toda a tabela de composição. Tá? Então aqui para sigma 0, por exemplo, vai ser o próprio, como sigma 0 é a identidade, aqui está o sigma 0 e aqui está a lista de elementos que eu obtenho, que é essa lista aqui, ó. Tá? Então vai ser o próprio grupo. Se eu vou lá e multiplico por sigma 4, é sigma 1 se eu não me engano, tá, aqui, sigma 1 por exemplo. Se eu multiplico por sigma 1 eu já estou aqui, tá? Já estou na quinta linha. Se eu multiplico por sigma 1 aí vai trocar, tá? Vai trocar a ordem, eu vou rearranjar, depois a gente vai provar um teorema relacionado a isso. Eu vejo que eu rearranjo os elementos, mas todos os elementos do grupo estão aqui, não tem repetição, tá? Então eu tenho novamente o grupo aqui. E portanto a composição de sigma 1 com todos os elementos do grupo, do conjunto, dá um elemento do conjunto, tá? E eu já chamo a atenção para vocês disso, que não tem repetição aqui, a gente vai falar sobre isso depois. Tá? E assim vai, tá? Eu fiz para algumas linhas aqui, ó, eu fiz para 3, 6, 7, 8, mas vocês podem confiar, a composição de qualquer par de elementos desse conjunto de matrizes aqui, segunda multiplicação, também é um elemento desse conjunto. Ok? Então esse é o chamado grupo de Pauli, a gente vai usar muito esse grupo de Pauli. Tá. Então vamos lá, agora a gente vai provar esse teorema que eu comentei, que é o teorema do rearranjamento. Tá? Esse teorema diz o seguinte, se a gente considerar um grupo, quando eu falar de grupo agora eu vou escrever algo assim, parênteses, com o conjunto, né? Com o conjunto G e a operação, tá? Por que é importante que vocês deem atenção para isso, ó. Por exemplo, se eu colocar só o conjunto, os números inteiros, segundo a operação de soma, eles formam um grupo, mas segundo a multiplicação não, porque eu tenho lá o elemento 0 e eu não posso dividir pelo elemento 0 para obter a inversa, tá? Então, por isso que não é suficiente colocar só o conjunto que tu está considerando, mas a gente tem que colocar também qual é a operação de composição daquele conjunto, tá? Então, eu vou assumir aqui que G é um grupo,
segundo aquela operação, asterisco. Então já eu estou assumindo, na verdade, que ele satisfaz todas aquelas propriedades que a gente viu até agora e provou até agora, tá? E agora a gente vai querer provar mais um resultado sobre a estrutura desse grupo, que é o assunto desse teorema, que é o seguinte: se nós pegar qualquer elemento de G e compor com o G, aqui aparece uma definição, tá? Que a definição, se eu tenho lá a definição de composição de elementos, como é que eu faço para compor um elemento com um conjunto, tá? A definição é a mais natural possível, tu pega e compõe aquele elemento com todos os elementos do conjunto, tá? Então a composição de um elemento com um conjunto é um conjunto que tu obtém dessa forma. Tá? Então essa é a definição. E o que o teorema diz é que esse conjunto que a gente obtém é, na verdade, equivalente ao conjunto G no sentido, esse símbolo aqui, eu vou usar para equivalente no sentido de que os dois conjuntos, o G e esse novo conjunto aqui, eles contêm os mesmos elementos, tá? Isso que o teorema diz. Então isso aqui é para qualquer GJ pertencente a G. Então para qualquer elemento do grupo, se tu pegar aquele elemento e compor com todos os elementos do grupo, o que tu vai obter é o próprio grupo, tá? E claro, tem uma parte do teorema que eu deixei para vocês mostrar. Então também a gente tem que, se eu compus aí pela esquerda, né, vocês podem compor pela direita e também vai dar no mesmo, tá? Bom, a prova, primeiro a gente vai fazer uma observação que é o seguinte, ó. G é um grupo, então para qualquer GJ, quando eu compor com um certo GK, isso é um elemento do G. Tá? Então todos os elementos desse conjunto que eu obtenho compondo GJ com G, né? Todos esses elementos têm que estar em G. Primeira observação. Todos os elementos desse conjunto aqui estão naquele conjunto, no grupo G. Tá, e agora como é que, tendo essa informação, como que a gente pode provar que não só eles estão em G, como essa transformação aqui, essa composição não gerou nenhum par de elementos iguais? Porque se eu provar isso, né, se eu provar que como eles estão todos em G, se não tiver repetição, eu tenho o próprio G. Tá? Porque não apareceu nenhum elemento novo e não teve repetição. Tá? Então se isso acontecer, eu tenho o próprio grupo G. Tá? Então é isso que a gente vai ter que provar agora na sequência, é que não tem, que não vai ter repetição, ok? Tá. Tá, aí para provar isso a gente vai provar por contradição. A gente vai assumir, vai considerar dois elementos, GK e GL, de G, com GK diferente de GL. Tá? Aí digamos que quando a gente faça essa composição de GJ com G, né, tu vai compor lá GJ com GK, claro, né, e GJ com GL. Se há repetição, a gente vai ter uma igualdade desse tipo. Tu vai obter, compondo GJ tanto com GK quanto com GL, tu vai ter um mesmo elemento, tá? Vamos chamar de GM. Isso então se há repetição.
Mas ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode... o GJ está no grupo G, né? Então a sua inversa também está lá. Então a gente pode compor toda essa igualdade aí com a inversa de GJ. Vou usar a associatividade de novo para não dar bola, para não escrever parênteses aqui, né? Então tem aqui GJ menos 1, GJ, GL. Ok? Isso aqui vai dar E, isso aqui vai dar E composto com GK é o próprio GK, E composto com GL é o próprio GL, e aí eu chegaria na conclusão de que GK é igual a GL. Mas isso contradiz o que a gente assumiu de início. Então, se contradiz o que a gente assumiu de início, não, essa igualdade aqui não pode ser verdadeira e, portanto, não pode ter repetição. Tá? Então, não há repetição. Quando a gente compõe aqui, né, quando a gente compõe um elemento do grupo com todos os elementos do grupo, não, além de todos esses elementos desse conjunto que tu obtém estarem em G, não há repetição. Se não há repetição, eles vão ser todos os elementos que de G vão aparecer aqui. Por isso o que a gente chama de rearranjamento. O que tu faz quando tu compõe um elemento do grupo com todos os elementos do grupo, tu vai, digamos assim, rearranjar a lista de elementos, mas todos os elementos que estavam aí vão continuar estando aí, tá? Que é o que apareceu aqui, né? Nesse exemplo do grupo de Pauli, ó, se nós pegar em qualquer linha, né? O que a gente está fazendo é pegando, compondo um certo elemento com todos os elementos do grupo, e o que a gente vê que acontece aqui é que simplesmente há um rearranjamento dos elementos, mas todos os elementos estão ali, ó. Sigma 0, por exemplo, aqui quando eu compus com menos sigma 0, ele veio para aqui, né? O menos sigma 0 veio para cá, e trocou a ordem, mas todos os elementos que estavam no grupo continuam estando no grupo, tá? Isso vai valer para qualquer linha ou para qualquer coluna, tá? Tanto para a composição pela esquerda, se vocês olhar para a coluna aqui, ó, seria a composição pela direita com G1, né? Nas linhas vai estar a composição pela esquerda com G1, na coluna vai estar a composição na direita para o G1. Isso vai valer nos dois casos, tá? O teorema do rearranjamento aí vai valer nos dois casos. Claro, é direto ver que não, tanto faz, né? Por que lado que eu componho aqui com GJ, porque se estivesse do outro lado eu ia compor, né, com GJ-1 pela direita. Tá? E chegaria no mesmo resultado. Tá? Aí juntando, ainda não, né? Aí juntando então a gente provou isso aqui, né? Que é equivalente. Aí, como exercício, tá para vocês verificar então essa parte aqui. Aí com isso sim a gente termina essa prova. Tá, então está provado o teorema do rearranjamento. Esse teorema a gente vai usar bastante na sequência, tá? E o exemplo já está aí no grupo de Pauli, tá? Então vou colocar aqui. O exemplo seria essa tabela de GP. Esse grupo eu chamo de grupo de Pauli. Tá. Então esse é o primeiro teorema importante que a gente vai provar, que vai aparecer bastante depois. Agora vamos para outra definição. A gente definiu o que é um grupo, né? Agora a gente vai definir o que é um subgrupo. Tá? Então a gente vai começar considerando um grupo, considera lá um grupo G, segundo uma operação de composição asterisco. Se tiver um conjunto H contido em G, no sentido de que todos os elementos de H estão em G, pode ser contido igual. Igual é quando todos os elementos de H são os elementos de G, tá? Tem uma correspondência 1 para 1. Se os elementos de H estão contidos em G, mas G tem mais ainda elementos além desses,
aí ele é contido. Bom, se todos os elementos de um conjunto H estão em G, tá? E eles formam um grupo segundo essa mesma operação de composição, tá? Então formam um grupo, vou escrever assim. Então se esse subconjunto H forma um grupo segundo a mesma operação de composição, a gente diz que H é subgrupo de G. Ok? Tá. Uma observação, existem subgrupos que a gente chama de subgrupos triviais. Um deles é só o elemento de identidade, tá? É um subgrupo trivial, é um subgrupo, né, de G, e é um subgrupo trivial. E o outro seria o próprio G. O G também é um subgrupo de G, mas é um subgrupo trivial. Tá? E aí tem os subgrupos próprios, que é quando o H contém o E, né, quer dizer que esse subgrupo é o E mais a identidade mais mais um ou mais elementos, né? E está contido em G, que quer dizer que ele não tem todos os elementos de G. Aí quando isso acontece, a gente chama o subgrupo de subgrupo próprio, ok? Então essa aí é a definição. Se um subconjunto de um grupo também forma um grupo sobre a mesma operação, a gente chama esse subconjunto de subgrupo em relação àquela operação. Aqui vários exemplos de subgrupos do grupo de Pauli. Então, para o grupo de Pauli, lembra, o grupo de Pauli é mais ou menos sigma j, mais ou menos i, sigma j, com j de 0 a 3, esse é o grupo de Pauli. Tenho dois subgrupos triviais, né? Eu vou chamar de H1, que é o sigma 0, só a identidade, e o H, eu chamei de H5, o GP. O próprio grupo é um subgrupo, né? A identidade e o próprio grupo são subgrupos, mas são subgrupos triviais. Aí outros grupos que é fácil de verificar, H2, que eu usei como exemplo, aí é sigma 0 e sigma 1. Tá? Uma observação aqui para verificar se um subconjunto é um grupo, a identidade já é direto, né? Porque se a identidade não está no subgrupo, já não é um grupo. Tá? Então essa da identidade é fácil, normalmente a associatividade também vem da associatividade do grupo. Aí o que a gente tem que verificar é a composição e a inversa. Tá? Se a composição é respeitada e se existe a inversa. A composição é fácil, né? Sigma 0 vezes sigma 1 é sigma 1, sigma 1 vezes sigma 0 é sigma 1, sigma 0 vezes sigma 0 é sigma 0, sigma 1 vezes sigma 1 é sigma 0. Tá? Então a composição está feita, fácil, sigma 0 é a identidade, é o elemento de identidade, e sigma 1 é a inversa de sigma 1, e sigma 0 é a inversa de sigma 0. Então é um grupo fácil de ver, né? Outro subgrupo do grupo de Pauli com 4 elementos, né, vai ser o sigma 0, menos sigma 0, sigma 1, menos sigma 1. Tá? Esse também forma um grupo, ó. Se vocês pegar e multiplicar sigma 0 por menos sigma 0, dá menos sigma 0, mas se eu multiplicar aqui, por exemplo, menos sigma 0 por sigma 1, dá menos sigma 1. Menos sigma 1 vezes sigma 1 dá menos sigma 0, que é esse aqui. Tá? E assim vai. A inversa, deixa eu ver,
Aqui cada um é a sua própria inversa. Isso, cada um é a sua própria inversa. Então também forma um grupo, segundo a mesma operação, é um subgrupo. Aí tem outros grupos mais complicados que vocês podem pensar aqui. Tem um outro exemplo que eu coloquei aqui, sigma 0 menos sigma 0, i sigma 1, menos i sigma 1, i sigma 2, menos i sigma 2, i sigma 3, menos i sigma 3. Tá? Esse conjunto também forma um grupo. Se vocês pegar aqui, eu não vou fazer para todos, tá? Se vocês pegar, por exemplo, esses dois aqui e compor, dá sigma 0. Okay? Então esse na verdade é a inversa desse, esse é a inversa desse. Vai valer, claro, para esses dois pares, tá? Então já identifico a inversa de pronto, assim, fácil para identificar a inversa de cada um deles. Outra coisa, se nós multiplicar esse e esse aqui, por exemplo, então vai ficar menos sigma 1 vezes sigma 2, que é i vezes sigma 3, tá? Se eu multiplicar esse por esse, vai dar menos i sigma 3. Tá? E aí vocês veem que também vai fechar, né, da álgebra de Pauli, vocês vão ver que vai fechar também para essas outras multiplicações aqui. Então é fácil de ver fechamento também para esse e a inversa também. Então forma um grupo e é um subgrupo. Esses três aqui, né, são subgrupos próprios. Esses dois aqui são subgrupos triviais. Esses três são subgrupos próprios do grupo de Pauli. Okay? Então tá aí essa definição simples, acho, né, de subgrupo. Mais uma definição. A gente chama de coset, tá? Coset. Aqui para definir o coset eu vou considerar então um grupo G, segundo a operação de composição, tá? E grupo, e eu vou considerar um subgrupo H de G, tá? Então aqui eu vou ter H está contido é igual ao próprio G. O que a gente chama de coset, não vou colocar nas nossas aulas, está tudo escrito nesses nomes. O coset à esquerda de H em G pelo elemento GJ é definido dessa forma: GJ composição com H. Tá? Aí de novo aqui a gente vai usar aquela definição de composição de um elemento com um conjunto, né? Então isso aqui vai ser esse conjunto aqui, GJ com H1, GJ com H2, até GJ composto com H, ordem, não é a ordem do G, é a ordem do subgrupo H. Tá? Então isso é um coset. Para coset, esse aqui é o chamado coset à esquerda, de H em G pelo elemento GJ. Aí vocês podem, claro, definir da mesma forma coset à direita, tá? Não vou colocar aqui, é H com GJ, bom, vou colocar uma vez aqui, H1, GJ até H, ordem do H, GJ. Então isso é um coset. Um coset é um conjunto que a gente obtém escolhendo um elemento qualquer, tá? Aqui não coloquei, mas eu estou pegando o elemento, a princípio, qualquer elemento de G. Qualquer elemento de G. Estou pegando um elemento qualquer de G e compondo com todos os elementos do subgrupo H. E com isso eu obtenho um conjunto que, claro, todos os elementos estão em G, então vai ser a princípio um subconjunto do G.
do grupo G, e isso eu chamo de coset, tá? Simplesmente isso por enquanto. Ok? Agora a gente vai provar um teorema. Deixa eu ir para outra página que eu vou precisar de espaço. Teorema. Esse teorema diz o seguinte, ó, se GJ pertence ao subgrupo H, então GJ composto com H, esse coset, né, é o próprio H, o equivalente ao H. Tá? Essa, já vou adiantar a prova, é o teorema do rearranjamento em prática. Né? Porque o H é um subgrupo, e a gente já mostrou que quando tu compõe um elemento de um grupo, com todos os elementos, a única coisa que a gente faz é rearranjar esses elementos, tá? Não desaparece nem aparece nenhum elemento diferente ali. Então esse teorema diz isso aqui, e se GJ não pertence a H, então GJH não é um grupo. Vamos dar nome para isso aqui. Essa primeira afirmação aqui vamos chamar de estrela. Essa segunda afirmação vamos chamar de duas estrelas. Prova. Então a primeira parte, o teorema do rearranjamento. Já implica nessa afirmação estrela aí. Tá, então essa parte já está já fácil de ver a prova, né? Aí a segunda parte, então se GJ não pertence a H, aqui a gente vai provar por contradição novamente, tá? Eu vou assumir o que eu quero provar que não é um grupo, né? Então eu vou assumir que é um grupo e mostrar que eu chego numa contradição. Tá? A contradição vai ser, eu vou mostrar que se é um grupo, então o GJ tem que pertencer a H. Tá? Então assume que GJH é um grupo. Se é um grupo, o E tem que estar em GJH, né? Ele tem que estar nesse conjunto. O elemento de identidade tem que estar no conjunto para poder ser um grupo, tá? Então, se eu estou assumindo que GJH é um grupo, então eu estou assumindo que existe o E nesse conjunto. E, portanto, eu estou assumindo que o GJ composto com algum elemento desse H aí, vamos chamar o HK, é igual ao E. Tá? É o elemento de identidade, né? Porque o que eu estou fazendo aqui para formar esse coset estou compondo o GJ com todos os elementos de H. Então vai ter um certo K que quando eu compor com GJ vai me dar o próprio elemento de identidade. Tá? Aí daqui, ó, eu posso pegar essa expressão e trabalhar nessa expressão aqui. Eu vou compor pela direita com a inversa, se é um grupo. Também a inversa do HK, bom, o H é um grupo, né? Então a inversa do HK também está ali. Ou independente de estar ali, eu posso compor, né, com a inversa do HK, tá? Porque o HK-1 está em H, tá? Não precisa estar nesse coset, mas ele está em H, então não tem porquê, eu posso fazer essa composição sem problema nenhum. E
Só um pouquinho. Tá, isso tudo é verdade, mas não é isso que vai me levar na prova, tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui um passo. Isso é verdade, até aqui é verdade, mas isso aqui não vai me levar na prova. O que vai me levar na prova, bom, eu quero mostrar que o GJ está em H, tá? Então não é por aí que eu vou, é por aqui mesmo. Ó, se eu tenho essa expressão aqui, é aqui que eu tenho que analisar. Se eu tenho essa expressão aqui, agora, que é verdade, então, porque eu assumi que isso aqui é um grupo, então, ó, por definição, o HK é a inversa do GJ, né? Porque como a inversa é única por definição quando compõe com o elemento da identidade, então o HK daqui, eu vejo que o HK é igual a GJ menos 1, é a inversa do GJ, tá? Bom, mas se o HK é inverso de GJ, quer dizer que o GJ-1 está em H, pertence a H, ok? Mas, de novo, pela unicidade da inversa, o GJ é o inverso do GJ-1, né? Existe só uma inversa. Tá? Então, isso implica, e como é um grupo, a inversa de cada elemento tem que estar no grupo. Tá? E isso implicaria, né, que GJ pertence a H, que contradiz a nossa suposição inicial, né, que é o GJ não estava em H. Tá? Então, GJH não é um grupo. Tá? Então tá aí, esse teorema então diz que se a gente forma cossetes, se tu formar um cossete de um subgrupo H com um elemento que está no subgrupo H, esse cossete vai ser o próprio H. Se o elemento não está no subgrupo H, o cossete não tem estrutura de grupo, tá? Ele não pode ter estrutura de grupo, senão a gente chega numa contradição. Tá? Então não pode ter essa estrutura de grupo. Então vou fazer um exemplo. Deixa eu mostrar para vocês esse exemplo rapidinho. Bom, sigma 3 é mais fácil eu mostrar. Tá, aqui está lembra do H3? H3 a gente viu que é um subgrupo do grupo de Pauli, tá? Sigma 0, mais ou menos sigma 0, mais ou menos sigma 1. Tá? Então eu vou considerar aqui o cossete que eu obtenho compondo sigma 3 com H3. Tá? Então aqui está todos os passos, mas eu não vou fazer. Então eu estou compondo sigma 3 com sigma 0, sigma 3 com menos sigma 0, sigma 3 com sigma 1, sigma 3 com menos sigma 1. Tá? Com sigma 0 e com menos sigma 0 vai me dar sigma 3 e menos sigma 3, e lembrem lá compondo sigma 3 com sigma 1 vai dar i sigma 2 vezes a função sinal da sequência, né? 3, 1, 2, que é no caso que troca uma vez, duas vezes, né? Então é positivo e aqui é negativo. Então o cossete sigma 3 H3 é sigma 3 menos sigma 3 i sigma 2 e menos i sigma 2. E obviamente isso não é um grupo, né? Porque se tu pensar em a composição de sigma 3 com sigma 2, tanto faz a ordem aí, né? Vai dar algo proporcional a sigma 1, tá? Que não está no conjunto. Então já não tem fechamento, então não é um grupo. Como a gente viu, né? Isso aqui é uma implementação desse teorema. A gente provou o teorema, claro. Não pode, sempre deve acontecer isso se a prova está certa, ok? Tá, então tá aí uma demonstração. Agora na sequência a gente vai ver um teorema um pouco mais, acho, o mais envolvido que a gente viu até agora, nessa parte da disciplina, que é o chamado Teorema de Lagrange. E o que esse teorema faz, ele nos possibilita
digamos assim, descrever um grupo em termos dos seus cossetes. Tá? Ou de outra forma, ele nos dá uma restrição para as possíveis ordens dos subgrupos de um grupo qualquer, tá? De um grupo abstrato qualquer. O enunciado, bom, aqui eu vou apresentar para vocês dois enunciados desse teorema. O primeiro, vou colocar assim, a ordem de um grupo. Aqui eu estou considerando de novo, né, que eu tenho um grupo G, e tem um subgrupo H, com H então contido em G, contido igual. Uma maneira de escrever esse teorema é que a ordem do subgrupo, de qualquer subgrupo desse grupo G, ela divide a ordem do grupo, tá? Ou seja, isso aqui dá um número inteiro positivo. Tá, esse é um enunciado do teorema, mas nesse enunciado fica um pouco complicado de ver uma pista para provar esse teorema, então eu coloquei aqui também um outro enunciado. Esse enunciado diz o seguinte, que é possível escolher, tu tem lá um certo grupo, escolhe um subgrupo desse grupo, com um subgrupo qualquer, aí a gente vai mostrar que é possível escolher elementos desse grupo G, tais que o G pode ser escrito como a união de conjuntos, e esses conjuntos vão ser dados por H e os cossetes de H. Tá? Então o outro enunciado seria, esse aqui seria o primeiro enunciado, o segundo enunciado seria que eu posso escrever o grupo G como a união de H com GJH, com esse cossete GJH, com GKH. Opa, desculpa, não é composição aqui, é união. União com GKH, união, assim vai, tá? Mas vão ser sempre cossetes. Vejam que esse segundo enunciado implica no primeiro, né? Porque o número de elementos de cada um desses cossetes é igual à ordem do H, tá? Então eu estou unindo esses elementos, esses elementos, esses elementos. Esses aqui eu escolho de forma apropriada, tá? Falta uma parte do enunciado. Tá, eu vou escolher isso de forma apropriada. E esses, o que a gente vai mostrar, né, para mostrar essa segunda opção aqui, um cossete desses, né, um cossete de H, se tu considera a interseção com H, isso é o conjunto vazio, e cossetes formados com elementos diferentes que não pertencem a H, também é o conjunto vazio. Eu não comentei, mas a união de dois conjuntos é o conjunto formado por todos os elementos que estão ou no conjunto, no primeiro ou no segundo conjunto. Tá? E a intersecção é o conjunto formado pelos elementos que estão nos dois conjuntos que tu está considerando. Ok? Então essa seria o segundo enunciado, e do segundo enunciado sai direto o primeiro, porque o número de elementos de cada um desses cossetes aqui é o mesmo que o número de elementos de H, que é a sua ordem, e de todos aqui adiante, tá? que podem aparecer. E portanto o número total, o número total, né, de cossetes que a gente vai precisar aqui para formar todo o G vai ser a ordem de G dividido pela ordem de H. Tá?
tem que ser um número inteiro. Okay? Mas isso vai aparecer explicitamente na prova. Então vamos lá para a prova desse resultado. Tá, primeira coisa é se a H é um subgrupo trivial, então, e é igual ao próprio G, né, aí não tem graça, aí já a ordem de G sobre a ordem de H é igual a 1 e está feito. Então a gente vai começar já dizendo que o G contém o H, tá? O H de certa forma é menor do que o G. E a gente vai considerar um elemento GJ que está, claro, no grupo G, mas que não está em H, tá? Pertence a G, mas não pertence a H. Não pertence ao subgrupo H. E aí a gente vai formar o coset GJH, e o que a gente quer mostrar é que o H interseção com GJH, com esse coset, né, é o conjunto vazio. Em outras palavras, isso quer dizer que eles não tem nenhum elemento de H vai aparecer aqui no GJH. Tá? Eles não têm nenhum elemento em comum. Ok? Então é isso que a gente vai mostrar. E a gente vai mostrar aqui de novo, as demonstrações são por contradição. Então a gente vai assumir que eles têm elementos em comum. Tá? Então eu vou assumir que eles têm elementos em comum. Se eles têm elementos em comum, vai ter um par, né, de elementos H, eu chamei de HL e HM. Então eu vou ter lá elementos HL e HM do subgrupo H, né, tais que isso aqui vai ser verdade, né? Porque o elemento do coset GJHL vai ser igual vai ser um elemento de H, então vai ser um certo HM, tá? Agora eu quero provar por contradição. De novo, a gente pegou um elemento que não está no H, então a contradição vai ser a seguinte: se a gente assumir que eles compartilham algum elemento, a gente vai chegar na conclusão de que o GJ pertence a H, tá? Então, se o GJ não pertence a H, eles não podem compartilhar nenhum elemento. Tá? Aí, para ver isso, a gente vai manipular, claro, essa igualdade aqui. Então, eu vou pegar e vou compor tudo com a inversa do HL. Tá? Isso aqui vai dar E. E isso aqui pertence a H, isso eu sei, né? Porque o HM pertence a H e o HL-1 também pertence a H, porque H é um grupo, né? Então a inversa do HL tem que estar lá no grupo. Aí eu posso chamar isso aqui de um certo HN, tá? E portanto, aqui a composição do GJ com E é o GJ, eu tenho que GJ é igual a HN, que pertence a H. Tá? Então o GJ pertenceria a H. Tá? Então, eles não podem, H e G, se GJ não pertence a H, o subgrupo H e o conjunto e o coset, né, GJH, não podem ter nenhum elemento em comum. Ok? Então daqui a gente tira aqui H intersecção GJH é igual ao conjunto vazio. Tá? Então essa é o primeiro passo que a gente dá nessa prova. Tá? Essa prova é um pouco longa. Então voltando aqui, eu assumi, né, que eu tenho que o H está contido em G,
peguei um elemento que não está em H, então ó, se está contida é porque tem mais, o G é no mínimo H mais um elemento, né? A princípio. Então teria esse mais um elemento que eu chamei de GJ que não está em H. Então eu mostrei que se eu formar um coset de G com GJ com H, nenhum elemento dos dois conjuntos aqui pode ser igual, tá? Então eu já vejo ó, que se H está contido em G, o G tem que ser no mínimo o dobro de tamanho do H, no sentido de que tem que ter o dobro do número de elementos de H, tá? Porque ó, eu tenho aqui, o número de elementos desse coset é o mesmo do número de elementos de G. Aqui não tem repetição, né? Porque são elementos de um grupo G que eu estou compondo aqui, né? Então não tem repetição aqui. E nenhum elemento daqui está aqui. Tá? Então o G, se o H está contido em G, o G tem que ser no mínimo 2 vezes o tamanho de H. Tá? Então essa é a primeira conclusão que a gente chega aqui dessa primeira parte. Então a gente chega aqui, o G, ele contém o é igual a H interseção, interseção ia dar zero. Tem que ser união. União GJ H. Tá? Então ele vai conter, ou vai ser igual, a união desses dois subconjuntos que tem 2 vezes a ordem de H de elementos. Tá? Aí agora a gente vai seguir com a prova, a gente vai ter que fazer mais um passo, que é o seguinte. Ó. Eu vou pegar e assume que o G contém o H união GJ coset GJH. Tá? Isso quer dizer o quê? Que além dos elementos que estão no subgrupo H e dos elementos que estão no coset GJH, tem pelo menos mais um elemento fora. Tá? Aí eu vou pegar um G, eu vou chamar GK, que pertence a G e que não pertence a GJH, e vou formar um coset GKH. Tá? Então vou formar esse coset. Agora o que a gente quer provar é que, bom, se eu formar esse coset eu já sei que não tem nenhum elemento que está aqui e que vai estar em H. Tá? Por essa primeira parte da prova aqui, né? A gente já sabe que não tem, sabemos que GKH interseção com H é o conjunto vazio. Então isso a gente já sabe, não precisa provar de novo. Né? O que vai faltar provar aqui é que esse coset GJH e o coset GKH, esses dois não têm nenhum elemento em comum. Tá? Então a gente precisa mostrar que GJH intersecção com GKH é o conjunto vazio. Tá? Aí de novo a gente vai fazer isso por contradição. Lembra? A gente pegou um elemento que não está aqui. A gente vai assumir que esses dois cosets têm algum elemento em comum. Tá? E vai mostrar que se isso é verdade, então o GK pertence a esse coset. Bom, então assume que tem um elemento em comum. Tá? Nesses dois cosets aí tem um elemento em comum. Então com isso a gente vai poder escrever GJH, deixa eu só ver os índices que eu usei, L igual GKHM.
tá? Agora o que eu quero manipular é o GK, né? Então eu vou pegar essa expressão aqui, eu estou assumindo que existe um elemento comum aos dois cossetes, cheguei nessa expressão, vou manipular essa expressão, vou compor com a inversa do HL. Não, com a inversa do HM, porque eu quero isolar o JK. Então já chego na conclusão de que o GK é igual a GJ composto com HL composto com HM menos 1, mas esses dois elementos aqui são elementos do subgrupo H, tá? Pertencem a H. Então eu posso chamar isso de GJ HN, né? Mas GJHN eu estou pegando o GJ e compondo com um elemento de H, então isso aqui pertence a esse cossete aqui, né? Tá. Que contradiz o que a gente assumiu do início, que o GK não pertence a esse cossete, tá? E com essa outra suposição de que existiam elementos comuns aos dois cossetes, a gente chegou na conclusão que GK pertenceria a esse cossete. Então não, essa suposição aqui não pode ser verdade. Eles não podem ter, os dois cossetes não podem ter nenhum elemento em comum se o GK não pertence ao H. Aí com isso a gente chega na conclusão de que o G ele contém o igual a H união GJH união, vamos por eles aqui, GKH. Tá? Vejam, se for igual, a gente já, na verdade, escreveu todo o grupo G em termos desse subgrupo e desses dois cossetes desse subgrupo. Aí vejam que a ordem do G é 3 vezes a ordem do H, se for isso. Agora imagina que é um caso mais geral, que o G contém todos esses elementos e mais algum, tá? Se o G contém todos os elementos e mais algum. Aí como é que a gente faz? A gente vai seguir a prova com a mesma ideia. Se existe um elemento, sei lá, GL que não está aqui, então pega lá um GL que pertence a G, que não pertence a H, não pertence a GJH e não pertence a GKH. Então a gente já sabe que nenhum elemento, e aí monta, né, o cossete GLH. A gente já sabe que nenhum elemento, que a interseção entre esse cossete e o H é zero, é o conjunto vazio, que a interseção entre esse cossete e esse aqui é o conjunto vazio, que a interseção entre esse e esse conjunto vazio. Então a gente chega na conclusão de que se o G contém isso aqui, mais algum elemento, então ele tem que conter também todos os elementos que estão aqui nesse cossete. Tá? E aí segue. Se for igual a união desses aqui mais esse aqui, fechou, e a ordem do G é 4 vezes a ordem do H. Se não, continua. Pega um elemento que está fora de todos esses cossetes, define um novo cossete, e aí a gente vai chegar na conclusão de que a ordem do G é 5 vezes a ordem do H, e assim vai. Tá? Então continua com esse mesmo raciocínio. Aí a gente vai ver que o G é equivalente, né, a H união GJH união GKH e assim vai. Tá? Até fechar, até completar o grupo. Tá? A gente vai fazer isso até completar o grupo. Mas por essa estrutura
a gente vê que a ordem do G é um número inteiro vezes a ordem desse subgrupo. Tá? E aí isso nos leva àquela a primeira parte, né? O primeiro enunciado do teorema que a ordem de qualquer subgrupo num grupo G tem que dividir a ordem do grupo. Deixa eu mostrar para vocês agora um exemplo não é de aplicação, mas é um exemplo de implementação onde esse teorema a gente vê explicitamente, né, que esse teorema se verifica, né, é verdade. Tá, então eu vou considerar lá o grupo de Pauli e o subgrupo H3, que é aquele subgrupo próprio que eu mostrei para vocês antes. Aí o que eu vou fazer? Eu quero formar, obter todo o grupo a partir desse subgrupo, né? Através de cossetes. Então eu vou olhar aqui para o H3. Está aqui o meu subgrupo mais ou menos sigma 0 e mais ou menos sigma 1, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu teria que começar aqui essa construção como eu fiz aqui, né? Eu vou pegar um GJ que não está em H. Então eu peguei aqui o sigma 3, ó, que não está em H3, não está nesse subgrupo. Aí eu vou formar esse cossete, ó, mais menos sigma 3, mais menos I sigma 2, tá? Eu vejo, ó, nenhum elemento daqui está aqui, tá? Então a intersecção entre esses dois, entre H3 e sigma 3 H3, é o conjunto vazio, não tem nada em comum entre eles, tá? Então já vejo que o G contém a união entre H3 e sigma 3 H3. Agora eu vou e faço o análogo, vou pegar um elemento análogo ao sigma k aqui nessa minha construção, tá? Que é um elemento que não pode estar nem em H, nem no cossete GJH. Tá? Então eu tenho que pegar um elemento que não está nem em H3 aqui e nem em sigma 3 H3. Tá? Dou uma olhada aqui, sigma 1, tá? Peguei o sigma 2 que não está nem aqui nem aqui. Tá? Formei um cossete, seria o GKH, aqui vai ser o sigma 2 H3. Aí eu vou ter esse cossete. Se eu olhar, não tem nada em comum entre nem esse nem esse. I sigma 3, mais ou menos I sigma 3, mais ou menos sigma 2, não está nem aqui nem aqui. A intersecção é zero e, portanto, e tudo está em H, né? Tudo está em G, desculpa, tudo está no grupo G. Então, portanto, o G já é a união desse. Aí vou lá, aqui precisou do sigma, do GL, aquele último passo aí que foi só para completar a prova do teorema. Mas precisei daquele. Aí eu vou ter que olhar um elemento que não está em nenhum desses três conjuntos aqui e formar o cossete, tá? Eu escolhi aqui o I sigma 1, que não está em nenhum desses aqui. Forma o cossete, aí vocês vão ver que completa. Se nós olhar para o grupo de Pauli, que está aqui a lista de novo, ó, vai ser a união desses quatro desse subgrupo e desses três cossetes aqui. Tá? Então aqui está uma implementação desse teorema. A gente pode quebrar escrever todo o grupo como uma união de um subgrupo e de alguns dos seus cossetes, tá? E isso, claro, isso não é único. A minha escolha poderia ter sido outra, tá? Eu poderia ter escolhido outra coisa nessa ordem aqui. Mas essa composição sempre vai se verificar. E claro, a ordem do GP aqui, né? E a ordem do H3 vai dividir a ordem do GP, ou na verdade aqui dá para ver direto, né, que a ordem do GP é 4 vezes a ordem do H3, tá? Que é 16. Mas isso vai se verificar para todos os subgrupos, tá? Não só para esse, como diz o primeiro enunciado aqui. Para qualquer subgrupo, a ordem do H tem que dividir a ordem do G. Se nós lembrar aqui daqueles subgrupos, dos exemplos, ó, aqui eu tenho vários subgrupos, né? Então eu vou ter aqui 16, que é a ordem do GP, dividido por 1, que é a ordem do H1, dá 16. 16 dividido por 16 dá 1. 16 dividido por 2 é 8 e assim vai. Ó. Sempre divide. Ó. Aqui tu tem 4, aqui tu tem 8. Então a ordem, os subgrupos não vão ser qualquer coisa. Tá? A ordem desses subgrupos tem que dividir a ordem do grupo. Tá? Isso vai ser uma restrição nos possíveis subgrupos de um grupo qualquer. Por hoje é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua falando sobre teoria de grupos, ainda nessa parte inicial abstrata, mas depois dessas duas aulas, que são mais sobre grupo abstrato, sobre essas propriedades gerais, a gente vai fazer um exemplo mais específico, que tem mais física nele.
Até lá então.